A edição 2020 do conceituado Festival Internacional de Jardins de Chaumont, organizado em um dos belos castelos do Vale do Loire, na França, representa uma dupla surpresa para o arquiteto mineiro Carlos Teixeira. Primeiro, seu projeto Piro Paisagem, feito em parceria com a equipe do Escritório Vazio, foi um dos selecionados para esta edição. O evento, que reúne 24 projetos paisagísticos de todo o mundo, inspirados este ano no tema Retorno à Terra-mãe, deveria ter sido inaugurado em abril, mas a pandemia de coronavírus suspendeu a programação, em princípio, por tempo indeterminado. Segunda surpresa, no Brasil, Carlos Teixeira recebeu a notícia que a equipe do Festival Internacional de Jardins de Chaumont resolveu montar o projeto e abriu o evento ao público em maio. Olá, Carlos, obrigada por esta entrevista à RFI. Foi realmente inesperado para você a montagem do projeto e a inauguração do Festival Internacional de Jardins de Chaumont? Sim, foi uma surpresa. Eu deveria estar em Chaumont no começo de abril para o acompanhamento da construção do jardim. Na verdade, os jardins são todos construídos parece que o prazo é 10 de fevereiro a 10 de abril. Então, pelo cronograma, eu deveria estar lá no final de março, começo de abril. Então, veio a pandemia, a montagem, a construção do meu jardim foi suspensa. Não recebi nenhum comunicado com relação a quando poderia ser uma outra, enfim, quando seria um novo cronograma da construção. Mas, no começo, acho que foi por volta do dia 10 do mês passado, 10 de maio, eles comunicaram que todos os jardins já estavam construídos, prontos, enfim, já anunciando a inauguração do festival, que me parece que foi dia 16 de maio. E você não pôde vir, então, participar da montagem? Você ficou satisfeito? Eles enviaram? Como foi essa comunicação, essa participação para essa montagem de longe, à distância? Bom, no caso do meu jardim, a situação é um pouco particular, porque é um jardim que não tem plantas vivas. De certa maneira, não tem plantas vivas. De uma outra maneira, eu acho que tem sim. Mas, enfim, é um jardim que é diferente dos outros, porque ele não precisaria de um tempo para se tornar adulto, ele já teria sido inaugurado adulto. Mas isso não quer dizer que não seriam necessários cuidados de algumas sutilezas no momento da construção, e daí essa importância de que cada expositor acompanhe a construção do seu jardim. Bom, eles tinham bastante informação. Nós mandamos um projeto bastante detalhado para a equipe de construção dos jardins. Ou seja, eles não tinham tanta margem para interpretações ou para erros na construção do projeto. Porém, fizeram tudo da maneira possível dentro dessas circunstâncias da pandemia. Devo dizer que existem algumas diferenças entre o projetado e o que foi construído. A principal delas é que é uma espécie de um jardim suspenso. Nenhuma das árvores do cerrado, na verdade, é um jardim feito com galhos de cerrado que foram exportados do interior de Minas Gerais para o Vale do Loire. Esses galhos, então, que compõem essa matéria morta ou viva do jardim, mas eles não poderiam tocar o solo do festival. Isso, na verdade, para realçar um pouco esse estranhamento dessas árvores do cerrado, que são o cerrado, esse bioma que, na verdade, é de um clima, talvez tenha algum tipo de semelhança com o clima mediterrâneo do sul da França, mas é uma savana de clima muito seco. Ela fica restrita à área, a uma mancha muito grande no centro do Brasil, entre o trópico que passa por São Paulo, o trópico de Capricórnio e Equador, mas, enfim, é uma savana muito seca, e daí essa vontade de se expor esses galhos como se fosse umas raízes invertidas desses galhos do cerrado que não tocariam o solo do festival, como uma maneira de se dizer alguma coisa sobre a incompatibilidade entre essas plantas do cerrado e o bioma do próprio Vale do Loire.
Na verdade, as plantas foram montadas, algumas delas, tocando o solo do terreno, que foi designado para mim no festival. Essa é a grande diferença entre o que foi projetado e o que foi executado. Mas, por outro lado, de certa maneira, o jardim preserva a sua essência. Pois é, Carlos, você disse que é um jardim que não é vivo. Na verdade, ele poderia se dizer que ele é um jardim póstumo, um jardim, um projeto que vocês idealizaram justamente para denunciar a destruição do cerrado brasileiro, esse bioma que internacionalmente não é tão conhecido quanto a Amazônia ou a Floresta Atlântica. Sim, inclusive o nome do jardim originalmente seria Piropaisagem, mas na verdade depois a organização do festival sugeriu um outro título parecido, que é Paisagem de Fogo, que fala sobre dois tipos de fogos, na verdade. Um é o próprio fogo do cerrado. O cerrado, na verdade, me parece que assim como a vegetação do clima mediterrâneo, ela precisa ou ela se adapta a fogos, a incêndios temporários que ocorrem naturalmente, não sei, com uma frequência de 3 em 3 anos, 5 em 5 anos. Mas é claro que existe um outro fogo criminoso do cerrado acontecendo, principalmente nos últimos anos, que é esse fogo por grileiros, na verdade, que invadem áreas que a princípio não têm dono, áreas públicas, para na verdade depois vender essas áreas já sem qualquer tipo de impedimento do ponto de vista de ocupação vegetal, porque na verdade você teria que preservar uma boa percentagem dessas áreas, mesmo que você quisesse destinar essas áreas da sua propriedade para agricultura ou pecuária. Enfim, esse tipo de queimada é atividade de piratas dessa região do norte do Brasil, que vendem essas terras que não são deles. Geralmente o que acontece é isso, já sem nenhum tipo de árvores que pudesse oferecer algum tipo de empecilho à ocupação dessas áreas. Então, chama-se piropaisagem, a paisagem do fogo, e fala sobre esses dois fogos totalmente distintos que são frequentes no Cerrado. Você disse que as árvores estão de cabeça para baixo, seria um jardim um pouco suspenso, mas isso também remete à imagem do abatedouro. Sim, na verdade, a nossa intenção lá era fazer com que as árvores fossem expostas na situação de ponta cabeça, de cabeça para baixo. Isso fala um pouco, sim, sobre isso explicita talvez a morte do cerrado ao colocar as árvores dessa maneira. Mas também tem uma outra imagem que fala sobre, mais uma vez, talvez um pouco sobre as plantas do sul da França, do Mediterrâneo, que são essas plantas que são um pouco esmirradas, que são um pouco nanicas, assim, como não sei, essas árvores como oliveira, sobreiro, árvore da cortiça, etc., que crescem com esses galhos retorcidos, não são lá tão exuberantes, mas têm uma raiz muito profunda, geralmente muito maior do que a própria árvore, do que a própria copa da árvore. Então, são árvores que, na verdade, são muito mais terrestres do que aéreas. Elas têm muito mais massa orgânica mineral sob o solo do que essa massa orgânica vista aérea. Então, ao inverter a planta, essa expografia meio que transforma a árvore em raiz também, e fala um pouco sobre essa importância da raiz nesses climas quentes e secos, como é o caso do Cerrado. Carlos Teixeira, ao ver o seu projeto, é impossível não pensar na obra de Franz Kreisberg. Foi uma referência para você? Não, confesso que conheço a obra do Franz, mas tem até um outro artista brasileiro que fala um pouco sobre um diálogo com o crescimento das plantas, que é o Nelson Félix, mas ele não é exatamente um artista que faz esse protesto contra o que está acontecendo nas florestas do Brasil. Mas, enfim, se eu fosse fazer alguma referência a algum artista plástico brasileiro, eu não faria ao Kreisberg, faria ao Nelson Félix, um artista carioca contemporâneo. Seu objetivo e da sua equipe do Vazio é ajudar na criação de uma campanha nacional e internacional para evitar a destruição do Cerrado brasileiro? Ou não tem nenhum objetivo político?
Não, ele poderia ter esse desdobramento. Na verdade, nós somos um escritório que eventualmente trabalhamos com paisagismo, é um escritório de arquitetura muito mais ligado a projeto arquitetônico, estrito senso, do que a paisagismo. Mas, na verdade, eu tenho esse interesse no Cerrado e espero, na verdade, que ele sirva como um tipo de manifesto para que a opinião pública se esclareça com relação ao que está acontecendo no Cerrado. É um festival que esse ano não sei se vai ter a devida repercussão como os outros festivais de Chaumont têm. Eu estou percebendo que, não sei se por uma questão de falta de pessoal que pudesse estar cuidando dessa parte de assessoria de imprensa, divulgação, etc. Eu estou percebendo que eu, pelo menos, não tenho recebido tanto material assim que eu pudesse usar para divulgação desse meu projeto. Muito recentemente, há poucos dias atrás, eu recebi algumas fotos, mas ainda assim, como eu mesmo não acompanhei a produção, eu tenho pouca documentação visual, tanto da construção quanto do resultado final do projeto. Isso é um certo dificultador, quer dizer, a minha distância com relação à produção do jardim me deixa um pouco estranho, por incrível que pareça, com relação ao resultado e à produção. Mas é claro que, acho que mais cedo ou mais tarde, eu devo receber um devido material para cuidar dessa divulgação necessária, que até o momento não iniciou. Inclusive, a primeira conversa, a primeira comunicação que eu tenho com a imprensa é essa que nós estamos tendo agora. Carlos, se a Amazônia, que tem repercussão internacional, não é preservada pelo atual governo brasileiro, é possível que o Cerrado seja? Não, é bem menos possível. E, na verdade, em termos legais, bom, eu não sou especialista no que está acontecendo na Amazônia, mas existem algumas coisas básicas que dizem que o Cerrado, mesmo que fosse protegido, seria muito menos protegido do que a Amazônia, porque legalmente o proprietário de terras na Amazônia ele não pode desmatar mais do que 20% do seu terreno. No caso do Cerrado, me parece que a percentagem é exatamente a oposta. Ele pode desmatar até 80% da sua área se ela estiver dentro do bioma do Cerrado e não na Amazônia. Ou seja, o Cerrado ele é legalmente muito mais desprotegido, mesmo que ele esteja protegido pelas leis brasileiras. No caso desse governo que tá aí agora, é claro que ele tem todas as informações sobre o que está acontecendo. O sistema de vigilância da Amazônia, eu acho que ele é bastante sofisticado. As informações estão aí para todo mundo, mas o que eles estão fazendo é uma sabotagem do sistema que faz a fiscalização e, enfim, e a autuação do que está acontecendo por parte desses grileiros. Quer dizer, acho que o Cerrado, nesse contexto, sempre foi desprotegido e, principalmente agora, nesse governo atual. Posso dizer que deve estar totalmente desprotegido. Além da seleção no Festival Internacional de Jardins de Chaumont, o evento também concede 4 prêmios aos participantes. Qual é a sua expectativa? Você compete com projetos do mundo inteiro, da China, de países europeus? Sim, é um festival bastante internacional, sim. Eu acho que esse ano tem, talvez, eu acho que metade dos participantes sejam de outros países. Tem esse ano participantes, eu acho que da China, Suécia e muitos da Itália, Estados Unidos, Brasil, Índia, etc. Bom, não sei se eu tenho tanta expectativa assim. Eu vi algumas fotos dos outros jardins ainda pouco adultos, né? Porque são fotos feitas recentemente. Mas não sei. Eu acho que, pelo menos posso dizer que o tema desse ano, que é esse retorno à Mãe Terra, está bem refletido no conceito do nosso jardim. E não sei, nesse sentido, talvez seja uma proposta competitiva e, enfim, pode ser bem analisada por esse júri do prêmio.
Justamente esse tema foi escolhido, claro, antes dessa pandemia, que evidenciou os riscos da globalização e da destruição da natureza, um tema premonitório? Sim, bom, quando o jardim foi feito, nós já tínhamos, infelizmente, notícias. Aliás, as notícias do crescimento exponencial dos incêndios na Amazônia, me parece que começaram foi em meados do ano passado. Então, quando o jardim foi concebido, esse tipo de discussão, bom, sempre está em evidência no Brasil, mas mais ainda depois desse governo atual. E esse tema do concurso desse ano, claro, ele foi um incentivo para que a gente participasse desse certame, desse concurso. Carlos, você já ganhou vários prêmios internacionais e nacionais com seus projetos. A pandemia vai influenciar seus projetos arquitetônicos, urbanísticos e paisagísticos? Bom, eu espero que alguma coisa aconteça em termos de, tanto em escala muito doméstica, sim, de ocupação de interiores, até o uso da cidade. Por exemplo, tem recebido alguns e-mails oportunistas de fabricantes de divisórias e fabricantes de policarbonato, coisas assim. Eles estão achando isso ótimo porque agora eles estão pregando que, para se proteger contra o Covid, todos os escritórios panorâmicos, por exemplo, os escritórios open space, etc., devem, na verdade, se modificar e se adaptar à pandemia e devem começar a compartimentar espaços que antes eram muito mais fluidos. Eu acho que isso, na verdade, pode acontecer durante os próximos meses, quem sabe durante o próximo ano, os próximos 2 anos, mas torço para que as pessoas voltem à vida normal sem esse tipo de interferências, como essas, na verdade, de antepares visuais espalhados por um escritório qualquer. Espero que isso não seja uma mudança definitiva. Em termos de cidade, tem alguns urbanistas dizendo que a pandemia está fazendo com que as pessoas se movam menos pela cidade, na verdade, comecem a usar muito mais, primeiro, as suas próprias casas, mas também o seu próprio quarteirão, o seu próprio bairro, o seu próprio comércio local. E isso estaria fazendo com que as pessoas usassem mais os espaços públicos e, enfim, todo esse comércio muito mais ao alcance e que antes não era tão percebido como importante como durante essa pandemia. Quer dizer, talvez um certo culto ao localismo, assim, ou aos serviços de bairro, poderia ser visto como uma consequência dessa pandemia. Até que isso pode ser até um bom efeito a longo prazo até da pandemia, quer dizer, essa coisa de você valorizar mais uma praça, um parque perto da sua casa, ou então ou então perceber que agora é muito mais possível se trabalhar em casa. Isso pode ser uma coisa que pode mudar totalmente a questão do trânsito na cidade durante os horários de pico. Ou então as pessoas podem agora pensar em passar parte da manhã em casa, enfim, uma certa redistribuição dos horários de trabalho pode mudar bastante o uso da cidade em termos de transporte público, transporte individual. Mas bom, eu acho que é um pouco cedo para dizer qual vai ser a duração desse tipo de impacto na cidade. Mas eu acho que, em termos de impacto disso no transporte e no uso digamos, desses serviços mais próximos da sua casa, pode ser um bom impacto, quem sabe duradouro, um bom efeito da pandemia no uso da cidade. E que pode ajudar também na preservação do meio ambiente, pelo menos na diminuição da poluição. Muito Sim. obrigada, Carlos Teixeira, e sucesso nessa participação no Festival Internacional de Jardins de Chaumont, aqui no Vale do Loire, na França. Muito obrigado.